Só questionamos, Juca, o futebol do Palmeiras não credencia para estar com faca e queijo na mão nenhum. Nenhum. Sério. Mas é que o futebol dos outros, o Palmeiras, o Internacional ontem no reagiu contra o Corinthians, não quase ganhou do Flamengo. O futebol do Palmeiras não credencia ser favorito a nada, sinceramente. No brasileiro, até pode ser, pelo que já falei aqui. Os outros não existem, mas no mata-mata, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño, gente, em casa. Vai jogar de novo com o Cerro Porteño. E o segundo jogo é fora. Qual a certeza que a gente tem que o Palmeiras vai passar pelo Cerro Porteño e pelos outros que virão? Fala comigo, Rubro-Negro. Galera, tô trazendo pra vocês aí um trechinho do programa Posse de Bola da UOL Sports. Tá top demais esse vídeo. Aqui nós temos informações sobre Thiago Almada, trazidas diretamente por Mauro César Pereira. Também temos aí uma invertida, cara, que o Mauro deu aí no Juca Kfouri. Cara, poderia até sair de uma discussão, mas foi muito bom. O Mauro César não deixou barato e aí questionou o senhor Juca Kfouri que o Palmeiras é favorito, sendo que tá jogando uma bolinha aqui. Quer aí, são da UOL Sports, na descrição, tem o link do canal oficial deles lá, você tem esse programa na íntegra, e é o programa Posse de Bola do dia 3 de agosto. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo para dar aquela força pro canal e não perder nenhum videozinho top igual esse aqui. Fica até o final que você não vai se perder ganhando. Temos aqui a briguinha dos dois e também informações sobre o Thiago Almada. Simbora pro conteúdo, tá top demais. Só frisar que o famoso lance do Pulgar acontece aos 30 minutos de jogo. Com a bola parada, inclusive, né? Aos 13, Rafael Veiga dá uma entrada violentíssima no Carrascal, também passivo de expulsão, e não acontece nada. Quer dizer, a venda de narrativas que não traduzem a realidade, como se fôssemos todos bobos ou desmemoriados, é uma coisa realmente muito curiosa. E lembrando que o Palmeiras abandonou o Campeonato Brasileiro praticamente na sua reta final, prometendo à sua comissão técnica um desempenho melhor na final da Libertadores, que aconteceu o que o Arnaldo falou, não finalizou uma vez sequer. As notas são insuportáveis, essas coletivas são um saco, eu não vejo essas coletivas, não perco um segundo da minha vida, nem sei o que foi dito, não me interessa, não quero saber, não tem menor interesse, não me acrescenta nada ao meu trabalho e a mim como pessoa, menos ainda. Gosto de ouvir pessoas que têm algo a dizer, mas distorcer a realidade não, né? Porque assim, as coisas, cara, se compra qualquer narrativa hoje, coisa mais chata. Por que não se fala do jogo? Fala mais do jogo, cara, sabe? O técnico tem que falar do jogo. Tem que falar do jogo e tem que responder pergunta, não fazer pergunta a repórter. Aliás, no meio de semana o repórter foi muito bem, né? Não, o que você acha? Não, eu não estou aqui para responder, eu estou aqui para perguntar. Esse é o papel, que é um artifício usado por muitos para tentar criar ali uma confusão e tal, não ter que responder aquilo que é perguntado. Muito comum isso. Agora, o Juca e Trajano, o Palmeiras encaminhou a classificação, jogando bem ontem contra o Fortaleza, fraco Fortaleza, mas jogou bem. Na Libertadores ele tem um caminho, vamos combinar, nada complicado e está com uma vantagem grande no Brasileiro. É o melhor dos mundos para o Palmeiras, ele está vivíssimo em tudo e com chance boa em todas as competições principais. Sem dúvida. Palmeiras está muito próximo da tríplice coroa. E poderia se concentrar nisso, jogar bem, fazer gols, como fez ontem, em vez de ficar nessa guerra de notas, né? Saia superiormente, diga, escuta, segue o líder, venham atrás de mim, produzam notas aí, eu produzo gols. Não, entra nessa coisa medíocre, dessa provocaçãozinha, notas mal redigidas, inclusive, né? Estão dando trabalho para advogado, né? Que nem sempre primam por um bom português, mas paciência. Sem dúvida, âncora, respondendo a sua pergunta, sem te perguntar de volta, né? Que é uma técnica manjada, né? dos media training. De fato, o Palmeiras está com a faca e o queijo na mão em 3 competições. Trajano, olha... Só questionamos, Juca, o futebol do Palmeiras não credencia para estar com faca e queijo na mão nenhum. Nenhum. Sério. Mas é que o futebol dos outros... O Palmeiras, o Internacional ontem no reagiu contra o Corinthians, não quase ganhou do Flamengo. O futebol do Palmeiras não credencia ser favorito a nada, sinceramente. No brasileiro, até pode ser, pelo que já falei aqui. Os outros não existem, mas no mata-mata, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño, gente, em casa. Vai jogar de novo com o Cerro Porteño. E o segundo jogo é fora. Qual a certeza que a gente tem que o Palmeiras vai passar pelo Cerro Porteño ou pelos outros que virão? Que vai passar amanhã por um Cruzeiro, ou por um Corinthians, ou por um Flamengo, ou por um outro qualquer. Ou um Rosário Central. Não dá para ter certeza. O futebol do Palmeiras é muito aquém do que deveria ser. A gente não pode esquecer disso, não. Entendeu? Se fosse um time jogando muito bem, como pode pelo material humano que possui, poderia ser esse favorito.
Mas não vejo, não. Acho que passo muito longe disso e acho que isso deveria ser mais falado em coletiva. E não é falado. Especialmente em coletiva de técnico. Por que o time não joga tudo que pode? Ontem foi uma carne assada que o Fortaleza, como já foi dito até pelo próprio Juca, já jogou a toalha, né? Quando já leva o jogo de volta para Cuiabá, ele já entra, assim, eu vou perder mesmo, vou ganhar uma grana lá no Mato Grosso e seja o que Deus quiser. Vou tentar aqui na Série B ver se eu resolvo a minha vida, se eu consigo voltar para a primeira divisão. Até porque a torcida do Fortaleza, já no ano passado, quando o time ameaçava cair, caiu, já não estava comparecendo no mesmo número. O torcedor brasileiro perde às vezes a noção, né? Do tamanho do clube. Era um clube de Série C. Reagiu muito bem, chegou até a Libertadores. Aí quando tem uma crise, não, eu quero a Libertadores. Não é assim, cara. O seu clube vai ter os seus contratempos, tem uma receita menor, um faturamento menor, é normal, acontece isso. Né? Mas eu não vejo o Palmeiras com essa força toda, não. Sinceramente, eu acho que poderia ter, se o trabalho da comissão técnica fosse bom, e não é. O que você acha, hein, Arnaldo? Daqui a pouco eu vou passar para o Trajano. Eu acho que é mais pelo nível ruim dos outros, baixo dos outros, do que propriamente pelo... É que o Palmeiras tem uma constância considerável. Né? Os pontos corridos têm mostrado isso e agora ele tem uma vantagem boa sobre o Flamengo. E, em tese, é que tá, né? A Copa do Brasil, né, Tironi, ela é bom sempre a gente lembrar, ela não tem o cruzamento prévio. O Palmeiras já eliminou o Fortaleza, agora temos um sorteio. Agora sim vamos ter um novo sorteio para ver contra quem o Palmeiras vai jogar e aí até a final. O sorteio da Libertadores, que já encaminha até a decisão, de fato foi favorável em tese ao Palmeiras. Você tem que confirmar no campo. Ele não está no lado da chave mais difícil, como estão Flamengo, Cruzeiro, Rosário, Corinthians. Em tese, ele vai ter que confirmar no campo. Primeiro, o Almada agora dizem que está mais longe, está mais próximo do River, que era a tentativa de contratação. Tem essa história do Luiz Henrique. Você entende que tudo isso é uma cortina de fumaça diante de um momento esquisito do Flamengo dentro de campo? Tudo isso aí é reflexo do péssimo trabalho do Zé Boto, só isso. Péssimo trabalho do Zé Boto. Né? E, pelo que eu sei, o pai do Almada entrou no circuito, começou a colocar uns obstáculos. Há quem acredite que esteja querendo ganhar tempo ou então negociar uma condição ainda melhor. E eu acho que se for isso de fato, se o Zé Boto tivesse uma outra postura, obrigado, tchau. Ele é muito bom, mas, cara, se o cara não quer jogar no clube, se o cara quer ficar fazendo um leilão, se for isso de fato, obrigado, tchau. Então, sério, tchau, acabou, um abraço. Segue a vida. Que negócio é esse, gente? Que história é essa? Onde já se viu submeter a isso? Não está contratando o Lionel Messi, nem que fosse. Tem que ter um mínimo de postura. Agora, se estava próximo e agora começou a surgir esse ou aquele obstáculo, embora as fontes lá da Argentina, tem jornalista falando, não, agora ele vai... Tem jornalista que colocou até com a camisa do River Plate. Aí você procura as informações que o mesmo jornalista deu. Aqui tem esses picaretas, lá também tem. Né? Aí o cara está lá, o cara há 10 dias colocou que já estava no Flamengo. Agora o cara põe uma arte do cara com a camisa do River Plate. Cada hora fala uma coisa. Então acredita que é bobo, que é ingênuo, né? Nesses camaradas que vivem de falar essa coisa. Nem todos, claro. Alguns são sérios, mas tem muito cara que é 7-1 puro, que fica ali só inventando moda. Sabe? Os caras ficam ali cada hora e deu clicando, para dar audiência para o sujeito. Mas o que eu sei é que o pai dele entrou no circuito, colocou alguns obstáculos e tal. E o Luiz Henrique, eu não vejo como o Flamengo possa contratar os dois. Eu acho que o Luiz Henrique é mais uma cortina de fumaça do que outra coisa. Coisa de rede social. Começa aquela onda. Semana passada teve um negócio patético. As pessoas discutindo, olha, o Zé Boto se encontrou com o empresário do Luiz Henrique em Porto Alegre. O cara é o representante, ele é um dos do Luiz Henrique, não é o empresário principal, o cara que realmente cuida da carreira dele. E também é do Vitão e de outros jogadores. Pô, ele comprou o Vitão 2 vezes, pro Shakhtar e pro Flamengo. Ele conhece o sujeito, né? Os dois tomam um café, não quer dizer nada, entendeu? Pô, o fato de você tomar o café com alguém, aí você já imagina, aí criou-se uma onda, e isso, naquele momento, foi uma onda favorável para o dirigente. Olha, ele já vai trazer mais um. Os bobos acreditam nessa história, sabe? Bobo, torcedor. Gente, não pode ser bobo. Pensa um pouco. Centroavante, até hoje não contratou 1 ano e meio, só o Juninho. Já meteu o pé o Juninho. Fez até gol de pênalti no final de semana. Juninho foi embora. Foi o único centroavante que ele conseguiu contratar. Gente, 1 ano e meio... É o único cara fora do radar, né? Oi? Contratado. Também. O Flamengo só tem o Pedro, não tem outro centroavante, foi campeão da Libertadores Teve o Mickey Johnson, mas foi barrado pela própria torcida. Brasileiro sem o Pedro. O Pedro ficou 7 meses fora no passado com diferentes lesões, até graves, né? Quebrou braço, essa coisa toda. Ele não conseguiu contratar um centroavante.
Aí, essa semana agora saiu o balancete do Flamengo, aí as pessoas tomaram conhecimento dos números que já tinham sido divulgados extraoficialmente. Mais de 10 milhões pelo Vitão, 5 a 6 milhões pelo goleiro Andrew, e o Royal custou 9 alguma coisa. O Viveiros, artilheiro do campeonato, custou 5 milhões de dólares ao Atlético, que estava na Série B. O José Boto não consegue localizar um jogador assim. A um preço mais acessível, não é barato, 5 milhões de dólares não é uma mixaria, mas mais barato que os outros, e um cara que faz gol, tá aí, ó, artilheiro do campeonato, centroavante chato, hein? Dá trabalho pra caramba. Nossa. Né? Tá lá. O Atlético conseguiu enxergar, ele não enxerga isso, não consegue trazer um jogador assim. Né? É impressionante. Aí você para comparar, o titular do gol do Flamengo é o Rossi. Quanto custou? Custou luvas e salário, chegou de graça, final de contrato. O Boto consegue observar uma oportunidade dessa de mercado? Não. O Varela, guerra na Rússia, com a Rússia e a Ucrânia. Os jogadores ficaram livres, o Flamengo trouxe. Foi na outra gestão. O Royal, 9 milhões de euros. Quem é o titular? É o Varela. Ou seja, os reservas custaram muito dinheiro, contratados na gestão do Zé Boto, e os titulares vieram sem custo. Goleiro lateral direito, na gestão anterior. Ou seja, se você comparar, não estou aqui a defender a gestão anterior, não é isso, mas qual é a régua que você pode comparar? Quem estava lá antes é pior. Se antes havia críticas, hoje é bem pior. E essa situação do Almada, eu acho que beira a humilhação. Se o Almada não jogar no Flamengo e sair por conta desse tipo de coisa de leilão, beira a humilhação. Eu lembro que quando houve uma situação, lá em 2019, que o Bruno Henrique ia ser vendido pelo Santos ao Flamengo, e aí o Santos uma hora já queria outra coisa e tudo, o Flamengo falou, não quero mais. Rapidamente a coisa mudou, o Santos chegou no acordo com o Flamengo, o cara foi pro Flamengo. Mas sabe pra vocês, não é de todo mal isso não, tá? Eu lembro que o Gerson, quando estava voltando, né, antes dele fazer tudo o que ele fez, né, toda aquela trairagem que ele fez com o Flamengo, ele também teve essa novela. O Gerson teve essa novela, o próprio Paquetá teve essa novela. Quem mais? O Léo Ortiz foi uma baita de uma novela também pra trazer. O próprio Vitão foi uma baita de uma novela pra trazer. Então os Flamengo sempre tem dessa, tanto por conta do valor que vai ser o Almada, né? Mas o Flamengo sempre dá uma dessa, cara. Dificilmente o Flamengo traz um jogador facilmente, por exemplo, um Samuel Lino da vida, um Luiz Araújo da vida. Dificilmente os caras vêm fácil assim o Flamengo, dificilmente não tem essas travas, essas briguinhas, essas diferenças, dificilmente acontece isso, mas como o Mauro César falou, cara, se o Almada quiser ficar fazendo graça, quiser ficar escolhendo aí o River Plate, Flamengo, não dá o sim, por exemplo, o Paquetá já tinha dado o sim dele, o problema foi aí com o West Ham. O Léo Ortiz já tinha dado sim, o problema foi com o Bragantino, tanto deu uma baita de uma briga, porque o Bragantino não queria liberar ele de jeito nenhum. O Vitão já tinha dado sim, o problema era o Internacional, agora o Almada é outra história. O Gerson já tinha dado sim, o problema era o Olympique de Marseille. Agora, o Almada, se ele quiser ficar fazendo gracinha, tentar ficar colhendo mais coisa pra vir em Flamengo, não, vou pro River, se vocês me querem, então me dá um salário maior, mais tempo de contrato, diminui minha multa. Então tchau, cara. Tchau, esquece. Então esquece. O Flamengo tá muito bem servido de meio campista. O Flamengo precisa de centroavante, de lateral esquerdo, de lateral direito. E por aí vai. Agora o Almada, se o Almada quiser ficar de gracinha, cara, dá um pé na bunda dele e deixa ele pra onde ele quiser. Se ele não quer vir no Flamengo, manda ele pro River Plate. Daí ele que se vire pra conseguir convencer o Atlético de Madrid a vender ele pra um time que não consegue dar garantia de pagamento. Coisa que o Flamengo consegue. Então, deixa o Almada, deixa ele que se lasque, vai pra outro, cara. O Flamengo é muito maior do que o Almada pra ficar se implorando pra jogador vir. Não, escolha a gente, nós cedemos aqui, nós cedemos ali. Esquece, pai. Deixa o Almada. Vai, bola, vida que segue. Deixa o Almada se ferrar no futebol argentino, deixa o Almada ficar sem receber salário porque o River tá quebrado, deixa o Almada ficar se humilhando pro Atlético pra tentar convencer o time dele a vender pro River, cara. Deixa ele vida que segue e vai atrás do centroavante. Esse dinheiro aí você traz 2, 3 jogadores medianos pra bons ali que podem vingar. O Flamengo tá cheio de jogador barato que vingou, cara. Rodinei, o Wesley subiu da base, Léo Pereira foi barato, ficou um tempão sendo ostracizado, a torcida querendo matar ele, hoje é o melhor zagueiro do Brasil, foi pra Copa do Mundo. Então vida que segue, cara. Flamengo tem dinheiro e não precisa, o Almada precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisou da Almada. Na minha opinião, eu quero ver de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.